Olá, boa tarde. É com muita alegria que eu inicio essa live de hoje. Eu sou a Miriam Lousada da Silveira, sou consteladora familiar sistêmica, sou escritora e professora e hoje eu quero falar para você do olhar sistêmico. Quero falar com você a respeito das 3 leis sistêmicas que regem o nosso sistema familiar e como é importante entendermos essas leis e como é importante começarmos a olhar através do olhar sistêmico e entender a nossa vida da forma que ela se apresenta. Seja muito bem-vinda à nossa live, é um prazer muito grande estar aqui com você. Essa live deveria ter sido feita ontem, porém o universo é muito sábio e ele faz tudo no momento que tem que ser e da forma que tem que ser. Por isso, eu quero dizer para você, boa tarde, Vitória, é um prazer ter você aqui. E que bom, o som está bom, que legal. Eu quero dizer para você, dentro das leis sistêmicas, o que rege o nosso sistema familiar. E essas leis são determinadas leis do amor. E ontem eu me dispus a fazer a live, mas eu tive uma indisposição e infelizmente não pude continuar e não pude fazer a nossa live. E hoje eu quero falar para você das leis sistêmicas e aquilo que eu ia dizer ontem, vou dizer hoje. E ontem eu tive uma indisposição, uma enxaqueca muito grande, um problema estomacal, que era necessário, que fazia parte e que já passou. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus, e graças ao carinho e a energia que vocês enviaram para mim. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Então vamos falar o que significam as leis sistêmicas e qual a importância das leis no nosso sistema familiar. Seja muito bem-vinda, Rê. É um prazer ter você aqui. E o que são as leis sistêmicas? Bem, quando dizemos de constelação familiar sistêmica, nós entendemos que somos no nosso sistema familiar existem todas as emoções e tudo que aconteceu no nosso sistema fica dentro de uma nuvem e essa nuvem paira sobre o nosso sistema. Parece meio estranho para quem nunca ouviu falar a respeito disso, mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu sempre gosto de começar pedindo que cada um de nós, ao começar a entender e a querer compreender melhor as leis sistêmicas, devemos nos curvar diante do nosso sistema familiar. Então agora eu peço a você que está aqui junto comigo, que feche os seus olhos, se curve diante do seu sistema, pensando que atrás de você está o seu pai do seu lado direito, a sua mãe do seu lado esquerdo. Atrás dos seus pais estão os seus avós. Atrás dos seus avós, os seus bisavós. Atrás dos seus bisavós, os seus tetravós. E assim sucessivamente, uma fila imensa vai se formando. E quando eu digo isso, chega a me arrepiar, porque eu começo a ver quantas pessoas precisaram viver, se encontrarem, para que eu pudesse estar aqui hoje. E o mesmo acontece no seu sistema. Cada um que veio antes de você teve que enfrentar muita coisa para que hoje você pudesse estar aqui, para que você pudesse viver. E quando a gente começa a imaginar quantas pessoas precisaram viver para que o nosso sistema pudesse se formar, e a gente olha que há 10, 15, 20 gerações atrás, quanta gente viveu, quantos
atravessaram mares? Quantos sobreviveram a guerras? Quantos sobreviveram à fome? Quantos desbravaram tantas terras para que hoje nós estivéssemos aqui? E quando eu olho para tudo isso, eu vejo de uma forma assim muito linda o que é o nosso sistema familiar. Porém, embora o nosso sistema nos entrega toda essa energia, toda essa força, toda essa garra, toda essa determinação, eles também viveram muitas dores. E essas dores também estão no nosso inconsciente. Todas as dores que os nossos antepassados viveram ficam no inconsciente coletivo da nossa família. E muitas vezes nós, para honrarmos o nosso sistema, acabamos repetindo todas essas situações que a gente, sem compreender, acaba assimilando e repetindo. Por isso, hoje, eu vou falar das 3 leis e vou me fixar em uma delas. As leis que regem o nosso sistema são a hierarquia. Todos que vieram antes de nós sempre serão maiores e merecem todo o nosso respeito e nossa gratidão. A segunda lei é do pertencimento. Todos nós pertencemos ao sistema. Ninguém pode ser incluído. Nem nada que aconteceu no nosso sistema pode ser excluído. Todos fazemos parte e tudo faz parte. E quando nós rejeitamos alguma coisa, alguém do nosso sistema vai repetir. Quando nós rejeitamos alguém por conta de alguma limitação, por conta de algum problema, ou por conta de um problema emocional, ou um problema financeiro, ou um problema de índole, ou um problema de doença, alguém vai repetir, porque nada pode ser excluído. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber. E essa lei, se ela não for tratada com muita responsabilidade, gera uma desordem muito grande no sistema. E vocês devem estar me perguntando, nossa, isso é tudo muito maluco. E quando eu comecei a estudar tudo isso, eu também achava que era tudo muito confuso, era muito maluco o que acontecia. Tanto que nas aulas a gente às vezes falava para a nossa mestra, gente, isso é coisa de maluco, mas dá resultado. E como pode dar tanto resultado quando a gente aprende, quando a gente entende e quando a gente coloca isso na nossa vida? Porque realmente ela é necessária. E essa questão das leis sistêmicas, que são as leis do amor que regem o nosso sistema, elas equilibram ou desequilibram o sistema. Então vamos falar da lei do amor, da lei do dar e tomar, da lei do dar e receber. Por que tomar? Porque quando eu recebo, eu tomo para mim aquilo que eu recebi. Então, como funciona essa lei? Então, digamos que todos os relacionamentos que nós temos tem que ter equilíbrio. Tem que haver equilíbrio entre dar e receber. Com amigos, com colegas de trabalho, com o nosso cônjuge ou namorado ou alguém em que eu tenho um carinho muito especial, com os nossos amigos, e todos os que fazem parte da nossa vida precisam ter um equilíbrio na nossa relação. E essa relação, para frutificar, ela precisa estar em equilíbrio. Então veja, se eu tenho uma relação de amizade com alguém, por medo dessa pessoa se afastar de mim, eu começo a oferecer para ela
muito mais do que ela oferece para mim. Quando eu começo a entregar mais do que eu recebo, eu começo a gerar uma desordem nesse sistema. E eu começo a me colocar numa posição de superioridade. E quando eu fico nessa posição, vai acontecendo um desequilíbrio que essa pessoa que recebeu mais do que tinha para me oferecer vai se afastar de mim. Por quê? Porque inconscientemente ela sabe que ela não tem como retribuir. E se ela não tem como retribuir, eu mereço uma retribuição maior do que ela está me oferecendo, e ela acaba se afastando por amor. Isso é incompreensível na nossa razão. Mas se a gente for olhar com a nossa emoção, a gente vai entender que faz todo sentido. Porque todos merecem igual resposta. Todos, sem exceção. Em um casamento, obrigada, Ociara, você é muito querida. Então, em uma relação entre marido e mulher, entre esposo e esposa, quando um dos dois, ou mesmo num relacionamento onde você começa a namorar alguém e você, por medo de perder essa pessoa, você começa a oferecer muito mais do que você recebe. Isso gera uma desordem, porque você se sente frustrada por não receber aquilo que você esperava. E o outro, às vezes, não tem para oferecer aquilo que você espera. Essa relação não vai se sustentar, porque essa relação precisa de equilíbrio, precisa de clareza. Então é necessário que a gente ofereça sabendo que o outro não está em condição de retribuir da mesma forma que nós estamos querendo oferecer. Aí você vai falar, mas e aí? Eu tenho medo de perder a pessoa. Se você está oferecendo demais para não perder aquela pessoa, pode ter certeza que você vai perder. Porque você vai gerar desequilíbrio. E se você gerar desequilíbrio, o desequilíbrio não sustenta. O que sustenta uma relação? O equilíbrio. Quando uma relação fica desequilibrada, o que vai acontecer com ela? Ela vai pender para um dos lados. Então, o equilíbrio entre dar e receber tem que ser sempre na mesma proporção. Aí você vai me perguntar, bom, mas se eu dou um presente que custa R$100, eu tenho que receber um presente de R$100? Eu não estou dizendo de valor financeiro. Nós estamos falando aqui de troca. E troca, o valor é aquilo que satisfaz aos dois lados. Há momentos em que uma garrafa de água por R$5 ela é barata. E há momentos em que uma garrafa de água por R$5 é muito cara. Tudo vai depender de que situação que está a troca. Em que momento que temos que ter o equilíbrio em dar e receber. Porque isso gera desordem e acaba acontecendo ruptura. E às vezes um casamento não se sustenta porque não há equilíbrio. Um, para segurar o outro, oferece mais do que o outro pode retribuir. E se o outro não retribui é porque ele não tem. E às vezes ele não tem porque dentro do sistema dele ele vem com uma carência muito grande. Ele vem com uma carência tão grande que ele acaba buscando no cônjuge o que ele deveria receber dos pais. E o cônjuge não tem a energia para entregar aquilo que só os pais podem entregar. E aí vai acontecer desordem e ruptura no relacionamento. Então, quando entramos num relacionamento, temos que ter plena
certeza de que aquele com quem eu vou me relacionar, ele não tem a obrigação de suprir as minhas necessidades que eu tenho que receber do meu pai e da minha mãe. Porém, tem que existir uma troca muito profunda, onde aquilo que eu entrego tem que haver retribuição. E essa retribuição tem que ser algo que me satisfaça para que eu queira permanecer na relação. Quando eu não quero, quando eu acho que eu ofereço muito e o que o outro me oferece é pouco, já começou a desordem. Porque eu estou oferecendo esperando que venha a mesma proporção. O outro não tem a mesma proporção para me oferecer. Eu vou me sentir frustrada. Se eu me sinto frustrada, essa relação já está em desequilíbrio. Está sendo claro o que eu estou falando ou está meio confuso? Por favor, responde aí nos comentários, porque eu tenho uma ideia assim muito clara na minha cabeça. Mas às vezes é difícil eu colocar isso em palavras, porque é um assunto muito profundo. A ordem do dar e receber, ela é muito profunda e às vezes a gente atropela. Porque à medida em que eu ofereço, eu espero do outro o retorno. Isso em qualquer relação. A única relação que não há esse equilíbrio é entre pai e filho, entre mãe e filho. Porque tudo que pai e mãe der, nunca a gente vai conseguir retribuir, porque eles já deram a vida para nós. E dando a vida, não tem como a gente retribuir, porque nós não temos vida para dar para eles. Está sendo claro? Obrigada, muito, muito obrigada. Gratidão pela resposta. E é isso que a gente precisa compreender. O que é equilíbrio? É quando eu sei o que o outro tem para me oferecer e se aquilo que ele tem para me oferecer é o suficiente para mim. Não tem que ter o mesmo valor. Tem simplesmente que ser a resposta daquilo que eu preciso. Porque muitas vezes eu tenho tudo que eu preciso. Eu só preciso de uma ligação de telefone. Eu só preciso de um parabéns, o que você falou me completou. Eu só preciso de você está bem? Hoje eu vi que você não está muito bem. O que está acontecendo com você? Isso, de repente, é a resposta, é o tomar que eu preciso. E às vezes o outro acha que para retribuir tem que ser com algo igual. E igual nós nunca vamos ter, porque eu venho de um sistema e o outro vem de outro. As minhas dores são diferentes da do outro. O meu inconsciente carrega crenças limitantes que o outro não carrega. E quando a gente começa a compreender tudo isso, quando a gente vai limpando tudo em volta do relacionamento e começa a olhar a pessoa como ela é. Por que a gente se dá bem, se dá melhor com um amigo do que com o nosso companheiro? Porque a gente aceita o nosso amigo com os defeitos que eles têm. Eles não precisam ser melhor ou pior. Eles são do jeito que são e a gente gosta deles do jeito que eles são. E o que eles oferecem pra gente é aquilo que a gente precisa que eles ofereçam. Por isso que a gente tem relações de amizade que duram 40 anos. E eu, até pouco agora, eu vi uma amiga minha que há 40 anos a gente está junto. Né, nega? Dá um oizinho aí. E por que a nossa relação se sustenta? Porque a nossa troca é verdadeira. A gente não espera do outro mais do que ele tem para oferecer. E a gente é muito grato por tudo que o outro oferece. Com o nosso relacionamento, a gente vem com crenças, a gente ouve muita coisa e a gente fica muito presa a casamento perfeito, a relacionamento perfeito, tem que ser tudo certinho e bonitinho. Então a gente exige do outro mais do que ele tem para oferecer. Eu fiz isso com meu marido por 40 anos. E eu só aprendi a ser feliz com ele quando eu entendo que aquilo que ele me retribui
é aquilo que ele tem, e ele me retribui com tudo que ele tem, embora seja muito pequeno aos olhos do mundo o que ele tem para retribuir hoje. Mas hoje, o obrigado, quando ele fala obrigado, eu sei que ele está falando que ele queria oferecer o melhor para mim. Então, a forma que ele tem de agradecer, dele retribuir, é dizendo: obrigado pelo que você fez, porque você não tinha obrigação de fazer. E isso faz com que a nossa relação se sustente, apesar da limitação dele. Hoje eu entendo as dores, hoje eu entendo o inconsciente coletivo da família dele por conta das constelações familiares sistêmicas, as crenças que ele traz, as dores que ele traz e as que eu trago. E aí a gente vê que são só situações diferentes, mas nós carregamos as mesmas limitações. E aí a gente entende que, independente da limitação de cada um, o que a gente precisa de retribuição é aquilo que o outro pode oferecer. Mas e aí, eu posso dizer para o outro o que eu preciso que ele retribua? Claro que eu posso. Quanto mais verdadeiro eu for em uma relação, mais profunda ela se torna. Quando eu tenho a coragem de dizer: eu fico triste quando você fala isso, eu fico muito feliz quando você faz aquilo, eu vou dando o caminho para o outro poder retribuir aquilo que eu ofereço. E às vezes eu ofereço tanto que o outro se sente numa posição muito menor, porque ele nunca vai poder atingir aquilo que eu ofereço. Mas ele não tem que retribuir com aquilo que eu ofereço, mas aquilo que me faz me sentir amada e respeitada. E eu não preciso oferecer mais do que eu posso. Eu ofereço aquilo que está ao meu alcance. E agradeço por aquilo que eu estou recebendo. E assim a minha relação vai ficar cada vez mais profunda. Isso é com amigos, isso é com colegas de trabalho, isso é com profissionais que trabalham para a gente, isso é para o nosso subordinado, isso é para o nosso cônjuge, isso é para todos que desejam fazer parte da nossa vida. Eu não posso exigir que o meu filho retribua para mim nada, porque por mais que ele faça por mim, nunca ele vai poder entregar para mim o que eu entreguei para eles, que foi o dom da vida. E às vezes existem desordem no sistema, porque o pai se coloca no lugar de filho, o filho se coloca no lugar de pai, e vira uma desordem muito grande. E aí, no casamento e no relacionamento, vai buscar no outro que o outro seja o pai, que ele não conseguiu receber aquele amor de pai. Então, receber amor de pai não é se relacionar muito bem com o seu pai. O seu pai já te entregou o amor que ele precisava entregar no momento da sua concepção. Independente de quem é seu pai, independente de seu pai ser o melhor, o mais conceituado, o reitor da universidade, ou o seu pai seja o faxineiro ou o jardineiro daquela universidade, ele te entregou o mesmo dom, a vida, a mesma grandeza. Não importa se o seu pai tem problema de alcoolismo ou ele é o psiquiatra que trata do alcoolista, não importa. O que importa é que nós precisamos amar e respeitar as pessoas do jeito que elas são, com a competência e a capacidade que elas têm, porque elas são aquilo que elas podem ser dentro dos emaranhados do sistema que ela vem. E quando a gente quer do outro algo que o outro não tem para entregar, vai acontecer uma desordem. E essa desordem faz com que a gente desequilibre o nosso sistema e deseje do outro mais do que ele tem para nos oferecer. E quando existe equilíbrio, eu aceito e agradeço tudo aquilo que você traz para mim.
E tudo aquilo que eu te ofereço é o melhor que tem no meu coração, para que você seja feliz, para que a nossa relação se sustente, para que o nosso coração se preencha e a nossa relação permaneça por muito, muito, muito tempo. Então, respeitar exatamente o Ciara, respeitar cada um como ele é, do jeito que ele é, com a limitação que ele tem, tentando entender o que tem por trás. E por que essa pessoa chegou na minha vida? É porque é algo muito grandioso o universo quer trazer para mim. Ninguém chega na nossa vida por acaso. Todos os que chegam é porque estão em concordância com a nossa vibração. E se estão em concordância com a nossa vibração é porque eu tenho algo a oferecer e esse alguém tem algo a me oferecer que vai me ajudar a crescer como pessoa. E as relações são para isso, para que a gente aprenda a se relacionar cada vez melhor com cada um que vem na nossa vida, com cada um que faz parte do nosso sistema. Todos são aquilo que podem ser. E quando as pessoas começam a melhorar, é porque os emaranhados estão começando a se realinhar. E a vida vai começando a fluir de forma diferente, e as comportas vão se abrindo e a energia vai fluindo. Então, equilíbrio entre dar e receber é aceitar e agradecer o que você recebe e entregar aquilo que você pode, sem esperar além. Porque quando a gente espera além e o outro não tem para entregar, vai acontecer um desequilíbrio e a relação não vai se sustentar. Tá dando para entender? Tá sendo claro? Tá dando para a gente compreender que nem sempre as relações são exatamente do jeito que a gente quer que ela seja. Alguém quer participar? Chama essa pessoa para participar do seu vídeo. Eu gostaria muito que alguém pudesse participar desse vídeo e dessa live e fazer alguma pergunta. Alguém gostaria? Me manda escreve aí, eu gostaria, que eu vou ter o maior prazer de você fazer pergunta para que a gente possa conversar junto. Eu acho que é um tema muito importante, porque é as relações que sustentam o mundo, as relações de amizade, as relações de empresariais, as relações interpessoais é que sustentam o mundo. E quando a gente aprender isso, o mundo vai ficar melhor. A gente vai se relacionar melhor com o mundo. Quando a gente entender que tem que haver um equilíbrio. Que nós não só podemos esperar do outro, ou não só entregar para o outro. Que nós temos que equilibrar o que a gente entrega e o que a gente recebe. Ser grato a tudo que chega. Entender que cada um oferece aquilo que tem. Mas e quando o outro te oferece uma palavra mal falada? Para que serve isso na minha vida? Para que eu olhe com respeito e entenda que aquela palavra, ele não diz, não é para mim. Ele está simplesmente debulhando em cima de você algo que está sufocando ele. E você é a primeira pessoa com quem ele encontrou. E foi para você que ele falou. Não necessariamente você tenha que continuar carregando isso. Então olhe para ele e diga: isso não é meu, isso é seu. Fique com você o que é seu, porque eu carrego só o que é meu. Quando a gente aprende a fazer isso, e através do olhar sistêmico eu aprendi, que o que as pessoas dizem para mim não é necessariamente o que eu sou, mas é o que elas estão me vendo de acordo com o olhar que elas têm. E tá tudo certo. Isso é delas. Eu não preciso mudar o meu jeito de ser, só porque eu fiquei magoada com a palavra de alguém.
Aquela mágoa é dela. Ela simplesmente, desculpe a palavra, vomitou em cima de mim aquilo que não cabia dentro dela, porque ela estava sufocada com aquilo. Mas eu não preciso aceitar aquilo para mim. Eu posso simplesmente olhar e falar, não, ela só está dizendo isso porque ela está cheia disso, mas eu não. Então isso não serve para mim. Eu sigo com o que é meu, porque eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei exatamente o que eu quero e eu sei exatamente para onde eu vou. E se ela está carregada de tanta coisa negativa dentro dela, eu só posso pedir que o sistema dela se alinhe. E estou disponível para colaborar naquilo que ela puder. Bem isso, né, Jus? É bem assim. Quando a gente carrega para a gente aquilo que o outro oferece, que não é o que a gente quer, não põe dentro do seu coração, nem da sua mente. Devolve para ela, sem dizer nada, sem agressão. Feche os seus olhos, visualize a pessoa e diga, isso aqui não é meu. Eu devolvo para você o que é seu e sigo só com aquilo que é meu. E assim a gente aprende a ser feliz. A gente aprende a se relacionar bem com as pessoas. A gente aprende a mudar nossa história. A gente aprende a mudar a nossa vida. E a gente aprende a atrair só aquilo que nos faz bem. Pessoas que estão vibrando na mesma sintonia que a gente. Que querem o mesmo que a gente, uma vida melhor, uma vida mais próspera. E uma vida mais próspera não significa exatamente uma vida de muito dinheiro. Uma vida próspera, onde tudo aquilo que eu necessito, o universo vai trazer para mim, porque eu mereço, porque eu sou digna de receber. E assim as coisas vão acontecendo de forma inesperada na vida da gente. E as pessoas vão chegando à nossa vida. E as pessoas vão nos fazendo cada dia mais felizes. E de contrapartida, nós vamos também fazendo a vida das pessoas mais felizes. E eu acho que a nossa live já tem que estar chegando ao fim, porque eu me comprometo a ficar com vocês por 30 minutos para não deixar muito cansativo. As pessoas têm outras coisas para fazer, mas eu espero que tenha clareado a sua vida e com amor. Receba com gratidão aquilo que cada um tem para te entregar. E quando vier uma palavra pesada, lembre que algo precisa ser visto através daquela palavra. E olhe bem para o seu sistema, olhe bem para você e veja o que precisa ser visto através disso. E quando a gente vai colocando o olhar sistêmico em tudo, a nossa vida muda e a gente aprende a ser feliz apesar das limitações. E é isso que eu quero chamar você para ir descobrindo a felicidade, assim como eu descobri e vou contar para você, porque faz tempo que eu não falo disso e tem gente que não sabe, que eu escrevi um livro. É esse aqui o meu livro, ele chama Descobrindo a Felicidade. Nele eu conto como eu não sabia, não conhecia as leis sistêmicas, não conhecia o equilíbrio do dar e receber, e isso gerou muita desordem na minha vida, e como eu fui aprendendo, como eu fui descobrindo a felicidade através de uma dor muito grande que eu vivi, num relacionamento muito complicado, e hoje eu sou muito feliz com o marido que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com a vida que eu tenho, com tudo que eu aprendi, e sou muito grata a Deus por ter me ensinado tudo isso, que Jesus me ensinou desde sempre, que Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Só que eu não entendia e não tomava posse de tudo isso. E quando eu aprendi a honrar o meu sistema,
Como diz no quarto mandamento, honrar pai e mãe. É o quarto mandamento. Quando eu comecei a entender tudo isso, quando eu apliquei as leis da minha vida, tudo foi se transformando e hoje eu sou muito feliz. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por tudo que você tem feito para mim. Porque o que eu estou entregando para você, você nem imagina. Mas o fato de parar para me ouvir, é isso que eu estou precisando. Da sua presença. E assim você está retribuindo aquilo que eu estou te entregando. Gratidão. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E esquecendo que segunda-feira, 8 horas da noite, eu vou fazer uma Masterclass. Nessa Masterclass vai ser ao vivo e eu vou contar tudo para você. Como transformou minha vida, os pilares que eu me apoiei, o que eu aprendi, o quanto a constelação familiar sistêmica foi fundamental para tudo isso e convido você. E para participar precisa fazer uma inscrição. Então eu vou deixar na bio do meu Instagram e vou colocar nessa live, eu vou compartilhar essa live e vou colocar o link para você se inscrever, para você estar presente segunda-feira, dia 30, às 20 horas, que eu vou falar muita coisa muito importante para você, tenho certeza. E espero você. Faz a sua inscrição para que você esteja lá, para que eu possa enviar o link te chamando para participar dessa Masterclass. Vai ser muito, muito legal. Beijo para você, fique com Deus e até segunda. Eu te espero lá. Um beijo, Deus abençoe.